Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, a pedido de alguns inscritos, vou mostrar minha nova receitinha de substrato que eu estou usando quando estou fazendo os replantes das meninas aqui, lindonas. Mas, antes de mais nada, dizer para vocês que o bom substrato, o excelente substrato é aquele, a maioria, ou se não todos de vocês sabem, que deve ser aquele que é bem drenável e bem aerado. Para isso, nós podemos utilizar vários componentes, né? Vários materiais para deixar esse substrato desta forma. E além desses componentes que vão deixar mais aerado e mais drenável, tem também o fator do clima da sua cidade, da sua região. Tudo isso vai fazer você pensar em quais componentes colocar no seu substrato para que ele lhe sirva bem, né? Que suas plantas se desenvolvam bem. Então, bora para nossa receitinha, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também a quantidade que eu uso de cada ingrediente aqui, tá bom? Então, quais são os ingredientes? O que entrou de novidade no meu substrato é a perlita, porque ela deixa o substrato leve, mais drenável, mais aerado. A casca de arroz eu já utilizava a função de drenar, de aerar o solo, de facilitar o enraizamento também das mudinhas, tá bom? E eu uso um substrato já pronto, tá? Ele é a base de casca de arroz, terra vegetal e é enriquecido já com um adubo mineral, tá? E é também, segundo o fornecedor, corrigido pH. Então, uso este. E o carvão, que eu também já estou usando há bastante tempo. O carvão eu utilizo tanto misturado, né, no substrato, quanto como camada de drenagem. E por que que eu acrescentei o carvão? Porque ele entra como um condicionador de solo, porque ele retém água e também nutrientes. Então, você tanto economiza na rega, né, quanto nos nutrientes. Os nutrientes excedentes, né, que a planta não absorver, vai ficar retido no carvão, tá? Que é essa função do condicionador, né? Melhorar esse nosso substrato e a planta utilizar na medida que for precisando, tá? Sem contar que ele é um elemento drenante excelente, né? Também. Eu uso em proporção igual, né? Olha, aqui é um pote desses de sorvete de 2 litros. Então, eu uso a mesma medida da perlita, da casca, 2 de substrato, tá? E 1 de carvão. A vasilha é diferente, mas a quantidade que está aqui dentro é a mesma, tá? Além desses ingredientes que eu uso nessa proporção, eu também utilizo um pouco de torta de mamona, tá?
torta de mamona, ela é excelente, além de adubo, ela também auxilia aí no controle de nematóides, tá? Evitando isso. E o adubo Basacout de liberação lenta, né? 9 meses, tá? Então, fico tranquila com a adubação aí por 9 meses. Então, como eu disse no início do vídeo, que o bom substrato, o excelente substrato é aquele que lhe convém, né? Que vai ter as características necessárias para as suas plantas serem cultivadas no clima da sua cidade, da sua região. No meu caso, independente da suculenta precisar de elementos muito drenáveis ou drenantes no substrato, eu preciso pensar nisso, porque aqui na minha região eu tenho temporadas de chuva. Chega a primavera, já começa as chuvas, né? O verão, então, intensifica essa chuva. Então, se eu não tomar cuidado nos elementos drenantes do meu substrato, eu vou ter muito problema com apodrecimento de raízes, né? Porque quando você faz o cultivo numa cobertura, que eu também faço cultivo em cobertura, né? Eu tenho uma estufa com telha transparente. Então, mas se você faz na cobertura, você controla a sua rega, né? Você controlando sua rega, vai estar tudo tranquilo, tudo bem. Porque você deve saber que elas vão ser regadas só quando o substrato estiver totalmente seco. Isso para a maioria das suculentas. Algumas até você ainda vai deixar seco por alguns dias, porque são aquelas mais suscetíveis a fungos, a apodrecimento, porque elas são mais exigentes em relação à rega. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que regar menos que outras. Uma seca você pode já regar tranquilamente, outra seca continuam secas por uns dias, que ela vai ficar muito bem, certo? Então, aí está, se tem períodos de chuva, se é um clima mais seco o ano todo, você também tem que ver a espécie de planta que você vai adquirir, que você vai cultivar. Se o clima ele é muito seco o ano todo, praticamente não tem chuvas, então isso quer dizer que se você usar esta receita minha, você vai ter que regar mais vezes, certo? Ao longo do cultivo, não é? Porque ele vai secar rapidamente. Tem muitos elementos, né? Componentes drenáveis, drenantes, que vai secar rapidinho. Mas ainda assim, é preferível. Mas é você que vai escolher. Porque você tem que ver o seu tempo, né? De cultivo dessas meninas. Quantas vezes na semana você pode estar lá para regar, para cuidar, para limpar, tirar folhas secas e tudo mais, né? Ou seja, cultivá-las e aí sim escolher o mais drenável ou um pouco menos drenável, que ele retenha um pouco mais dessa umidade, tá? Nesse caso, você pode usar a vermiculita, retém um pouco mais de umidade, você consegue ficar com o vaso por mais tempo úmido. Então, esse meu substrato eu posso usar tanto a céu aberto, quanto na minha estufa. O que eu uso diferente é para especificamente enraizar ou fazer berçário. Aí, eu mudo um pouco a característica do meu substrato. Mas ele também pode ser usado para berçário, tá bom? Aí é uma questão de escolha. Então, bora lá. Eu uso uma medida de perlita, que solta um pozinho, quem tem alergia aí, a pó, tomar cuidado. Uma medida de casca,
2 medidas desse meu substrato já pronto, meu carvão, tá? A torta de mamona, tá? Como um preventivo só. Na verdade, eu nem preciso. Tem hora que eu faço meu substrato. Se eu não tiver a torta de mamona, eu não ponho. Já vai estar com o meu adubo, né? O basacote de liberação controlada, na verdade. A gente fala lenta, mas é controlado. Porque a planta vai retirar quando ele precisa. Quando ela precisa. Então, aqui a medida da torta de mamona ideal são 2 colheres de sopa por vaso de até 15 centímetros de diâmetro. Cada pote desse aqui deu 4 vasos, pote 11. Então, multiplicando aí a quantidade, né, deu 40. Então, 20 vasos, pote 11, vezes 2 colheres, eu vou ter que pôr 40 colheres aqui. Então, aqui eu já coloquei a minha torta de mamona, tá? Aqui, no caso do basacote de liberação lenta, 5 gramas por litro. 10 colheres de sobremesa, tá? Cada colher de sobremesa equivale a 5 gramas. Então, tem que ser 10. É rasa, ó, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Bom, tudo colocado, é só a gente misturar. O detalhe que eu preciso falar pra vocês é sobre a torta de mamona. Ela é tóxica, então vocês, quem tem bichinho, criança, não pode usar ela num montinho assim. Você pega substrato, põe e põe um montinho e colocar num cantinho do vaso, tá? Porque ela é tóxica. Então, gente, aqui, ó, faço essa mistura. Mistura bem. E vai dar pronto o seu substrato, tá? Ai, tem que pôr torta de mamona? Não, gente, não tem que pôr. Como eu disse, ela é só um preventivo aqui pra mim. Porque por mais que eu acredite que esse substrato que eu comprei seja confiável, tá? Eu ainda assim prefiro prevenir, tá bom? Sem contar que ela vai ser utilizada como adubo também, tá? Então, ó, isso aqui, ó, olha isso aqui. Não empaçoca, não faz pedra, não, ó, não tem. Então, isso aqui é um substrato bem drenável. E por que aerado? Porque existe a troca de oxigênio aqui, não é? Ó, se a terra é empaçocada, fica dura, isso não acontece. Não vai haver a troca de oxigênio, vai haver muita proliferação aí de bactérias, de fungos, tá? Então, sem contar da drenagem que a gente consegue com substrato onde você coloca carvão, você não precisa colocar todos esses ingredientes. Você pode usar outros elementos drenáveis, como como pedriscos, não o branco, pedrinhas de rio. Ele vai funcionar como a perlita, porém vai pesar, né? A perlita, ela é levíssima, leve, se não mais leve que o isopor, tá? Então, aqui a gente consegue todos os elementos, todas as características de um substrato muito drenável, muito aerado,
tá? Que quando você vai regar sua planta, você rega e a água sai imediatamente, tá? Vai ficar úmido? Sim, vai ficar úmido por um período, e é necessário, né? Mas logo ele vai secar, logo as raízes dessa planta estarão secas para receber depois uma nova rega. Que é assim que funciona, né, no habitat natural das suculentas, né, que são em regiões áridas, né, que só recebem águas das chuvas, que são esparsas, demora por muito tempo. Ela não precisa de nutrientes, né, de muitos nutrientes. Esses nutrientes são recebidos só quando vem das chuvas, que as chuvas carregam, trazem para ela, porque aquele substrato, aquela terra onde ela está plantada, é areia, é pedrisco, tá? Só que se a gente fizer dessa forma com as nossas, né, nós não vamos ter nenhum nutriente para ela, a não ser quando chover, e vai ser praticamente o hidrogênio, né, que vai trazer para nossas plantas, tá bom? Então, gente, é isso, ó, não tem segredo. Então, escolha o substrato ideal para a sua região, para o seu clima. Precisa de elementos drenantes, drenáveis? Ótimo, temos aqui a casca de arroz, perlita. Mas, às vezes, você não consegue esses componentes na sua cidade. Então, use outros, né? Você não vai ficar sem cultivar plantinhas, porque você não tem você não tem casca de arroz carbonizada. Ah, fica caro comprar, pagar um frete só para trazer uma casca de arroz para mim? Use outro elemento, tá? Sua região é muito seca? Não tem problema com chuva, Mônica. Então, use perlita. Então, use vermiculita, se você encontrar na sua cidade, tá? Ou use um pouco mais de terra. Porque aí, então, você vai conseguir deixar ele um pouco mais tempo úmido. Porque as regiões muito secas secam o substrato, às vezes, de um dia para o outro, não é? Então, você precisa que segure um pouquinho mais. Mas se você gosta de fazer a rega sempre nas suas plantas, também tem essa opção. Deixe ele na sua região que é muito seca. Se você faz questão de estar lá a cada 2 dias regando as bichinhas, que eu acho que é o tempo que ele vai secar, ótimo, né? Aí é sua escolha também. Porque depende da sua forma de cultivar, do seu tempo, quanto tempo você tem para cultivar, cultivar suas plantas ao longo de uma semana. É só fim de semana. Então, precisa ver tudo isso. O substrato vai te ajudar no clima e no tempo que você vai ter para cuidar delas. Essa é a influência do substrato, tá bom? Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma característica que esse substrato me favorece, eu prefiro que minhas plantas fiquem secas por um período, se for o caso, principalmente as que estão aqui na cobertura, do que correr o risco de apodrecer, de perder por apodrecimento, por excesso de umidade. Então, isso me facilita muito, não é? Eu consigo ter uma maior tranquilidade nesse sentido.